Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que é um bate-papo bem despretensioso mesmo, para a gente conhecer personalidades da nossa região. E quem vem bater esse papo, esse dedinho de prosa com a gente é a Marina Dias, nossa paratleta de escalada, não é pouca coisa não, medalhista, campeã. Seja bem-vinda, Marina, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Na verdade, eu que tenho que ser bem-vinda, né? Que eu tô no seu espaço aqui. Sim. Espaço todo de escalada aqui, onde você treina. Então, pra gente começar a conhecer você, né? Quero que você conte. Você nasceu aqui, criada aqui, ou veio de fora? Os meus pais são tabatianos, mas na época que eu nasci, a gente morava em Santos. Então, eu nasci em Santos e voltei pra cá, junto com a minha família, quando eu tinha 7 para 8 anos, assim. E aí, desde então, eu moro aqui. Eu saí alguns anos para fazer faculdade fora, estudei fora e voltei de novo para morar aqui depois de uns anos. Então, morei aqui em Taubaté a maior parte da minha vida e moro aqui. É tabatiana, no fim Sim. das contas. Agora, a gente fala que ela é paratleta, só que quem olha assim, tem aquele estereótipo do não parece ser paratleta. Então, quero que você conte um pouco da sua história, como você chegou até esse ponto da sua carreira de ser campeã na sua área. Antes de ser atleta, eu sou professora, né? O esporte entrou na minha vida como uma forma que eu fui atrás para me manter mais saudável. Porque quando eu tinha 26 anos, depois de alguns anos já sofrendo com sintomas, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença do sistema neurológico, né? No meu próprio corpo, não se sabe por quê, causa lesões no meu cérebro e na minha medula. E aí isso pode afetar qualquer parte do meu corpo, qualquer sentido, movimento, enfim. E aí eu comecei a ter vários surtos e fui diagnosticada em 2009, esse ano faz 15 anos já que eu fui diagnosticada. Deve ter sido um baque. Foi um baque. Ao mesmo tempo que é um alívio descobrir o que foi. Pois é, eu falo que foi um alívio porque eu já tinha passado por vários médicos. Por exemplo, teve uma vez que eu fui em vários médicos mesmo e eu abaixava a cabeça e sentia um choque eu percorria meu corpo inteiro, então eu levava tipo um susto toda vez que eu abaixava a cabeça. E aí os médicos mandaram eu tomar vitamina B, sabe? Tipo, parecia que era coisa da minha cabeça. Eu sabia como era antes de ter isso, então não era uma coisa trivial, né? Normal. E depois, quando eu perdi a força do lado esquerdo, também perdi a força no braço e na perna esquerda e demorei meses para ser diagnosticada. Tipo, e não era um derrame. Não era, tipo, nem o exame certo, assim, eles pediam, sabe? Tipo, aí quando finalmente o médico daqui de Taubaté pediu o exame certo, aí já, de cara, já apareceram as lesões e aí estava explicado por que meu corpo tinha esses e outros comportamentos estranhos. Então foi um alívio, não era coisa da minha cabeça, sabe? E daí veio o diagnóstico. E a necessidade de querer movimentar o corpo para não deixar a doença te superar. Também. Né? Eu falei assim, agora eu fui diagnosticada com essa doença, que a estatística na época era assim, 50% das pessoas vão estar em cadeira de rodas em 10 anos. Tinha poucas opções de tratamento na época, mas eu pensei comigo mesma, eu vou fazer tudo que eu puder para evitar que a doença progrida, né? Não só por estar numa cadeira de rodas, mas por ter qualidade de vida e tal. E aí, primeiro eu comecei a correr. Na época eu tinha contato com um grupo de corrida aqui de Taubaté, já morava aqui em Taubaté de novo. Comecei a corri por alguns anos, participei das provas típicas aqui da região e tal. General Salgado. Então aí foi muito engraçado, só um parênteses. A última General Salgado que eu participei, eu fiquei em terceiro lugar e não sabia. E aí, a gente corre, e aí eu encontrei com meus amigos e tal, e fui embora. Aí quando eu vi o resultado online depois, e as fotos do pódio vazio, eu não fiquei sabendo que eu ganhei, foi muito engraçado. Justo no General Salgado, que é uma corrida bem famosa aqui pra gente, né? Mas enfim, esse foi meu primeiro pódio, sem suspeitar, sem saber, eu fui embora, antes de receber. Mas passaram alguns anos, e eu não conseguia mais correr desse jeito que eu gostava de correr rápido, né? Me superar e tal. E aí eu tava buscando outro esporte. E aí nessa busca, né, eu tentei outras coisas e um amigo me trouxe aqui para esse ginásio, aqui em Taubaté.
esse lugar. E aí, a hora que eu comecei a escalar, eu senti que era isso que meu corpo encaixava, sabe? Porque tem isso, né? A gente tem que gostar de um esporte para ele ser prazeroso, ser legal, e não só, né, uma coisa que a gente faz forçada. Né? E aí, já tinha tentado várias coisas, academia, musculação, yoga, pilates, achei dificílimo pilates. Para mim, a escalada encaixou certinho. E eu acho muito divertido também. Tô nessa busca também. Então vamos escalar um dia pra ver. Quem sabe. Mas aí, então, foi um amor à primeira vista? Foi. Com certeza, desde o primeiro dia. Você chegou a pensar em mesmo, posso ser uma atleta disso? Ou você tô aqui só pelo prazer de fazer um exercício que eu acho legal? No começo foi pra isso, porque eu trabalhava já era professora e era aquele momento de lazer que eu tinha depois de um dia de trabalho. De lazer e lógico, para me movimentar, para ser ativa, né, para evitar também a progressão da doença. E aí, só depois de uns anos é que se tornou uma coisa mais intensa, assim, de competição, né? Antes disso, eu escalei muito na rocha, na natureza, que é outra coisa super legal também, né? Fiz curso de escalada na natureza. E aí conheci montanhas lindas aqui no Brasil e fora do Brasil também. E só depois que eu fiquei sabendo que a Associação Brasileira de Escalada organizava os campeonatos de para-escalada, que eu fui atrás para ver se eu poderia qualificar. Porque no paradesporto, né, nos esportes de competição para pessoas com deficiência, cada esporte tem suas regras e suas categorias. E aí eu entrei em contato com eles para perguntar se eu poderia competir na modalidade de para-escalada. Porque eu sabia que tinha atletas que têm essa doença que competem em outros esportes, até em Jogos Paralímpicos e tal, né? E aí eu fui porque eu soube que não tinha nenhuma menina competindo na para-escalada no Brasil, nenhuma mulher. A escalada em si já é um pouco desconhecida, né? Como esporte olímpico, como esporte de competição mesmo. As pessoas estão acostumadas a a pessoa foi na natureza e escalou. Como esporte realmente não é tão conhecido. A para-escalada, então, é mais desconhecida ainda, né? Então, aqui no Brasil, a escalada de competição, ela ainda está crescendo, né? E a para-escalada menos ainda, assim, mas tem tido sempre participantes a cada ano, mas ainda tem poucos. Mas no exterior, por exemplo, quando a gente vai para as competições mundiais de para-escalada, só os Estados Unidos manda 50, 100 atletas, sabe? É muita gente. Então, aqui no Brasil que ainda é uma coisa menos conhecida, mas a gente acredita que vai crescer. Tem que crescer. Quanto mais esporte tiver aí pra gente assistir, pra gente acompanhar, melhor. Como eu falei pra você antes de começar o programa, uma vez eu tava mudando de canal, vi que tava passando ali um campeonato de escalada, não era para escalada, era de escalada, e eu achei muito legal, porque a gente não sabia que existia essa competição, tem que transmitir mais, tem que divulgar mais, e você comentou que a para escalada é mais emocionante ainda. Por quê? Eu acho. Eu acho emocionante porque são pessoas que, assim como eu, enfrentam alguma coisa com seus corpos que talvez torne mais difícil escalar. Não que uma pessoa que, por exemplo, não tem uma amputação de braço ou tem uma doença neurológica, necessariamente vai ser menos forte que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Mas é muito legal ver formas diferentes de resolver os problemas de escalada, né? O objetivo da escalada é chegar o mais alto possível. E aí ver como pessoas que às vezes não têm uma mão, um braço ou uma perna, ou tem um comprometimento de força ou de coordenação motora, ou não tem a visão, né? Pessoas com deficiência visual também podem competir. Resolvem esses problemas, cada um de uma forma diferente, porque como as deficiências são mais específicas, né, para cada pessoa, o comprometimento também e aí acaba que cada pessoa tem uma forma de resolver. Isso é muito legal. Mostra que a escalada é para todo mundo. E a partir de qual momento você parou de ser a pessoa que está fazendo só pela diversão e passou a encarar como um profissional mesmo, um atleta? Bom, primeiro eu comecei indo nos campeonatos brasileiros, mais para representar, sabe? Tipo, vamos
motivar. Eu acho que a escalada é para todas as pessoas. Então, acho que se a gente pode estar nesse lugar de competir na para-escalada, se eu posso estar, eu acho que a gente tem que incentivar essa modalidade, porque aí eu acredito que quanto mais gente participando das competições, mais difundida fica para a escalada. E aí eu vejo como a escalada mudou a minha vida, né? Ela me trouxe uma comunidade, me trouxe momentos de lazer, de atividade física que antes eu não tinha, né? Então, me trouxe mais contato com a natureza, que trabalho o dia inteiro no computador, é uma coisa que faz muita falta, né? Ter o contato com a natureza. E a escalada me trouxe isso. E várias outras coisas, né? Trouxe mais força, mais habilidades socioemocionais também, de superar o medo, de concentração. Então eu vejo todos esses benefícios que a escalada trouxe para minha vida e eu penso assim, eu gostaria muito que outras pessoas também tivessem acesso a isso, pessoas que nunca ouviram falar da escalada também viessem conhecer e praticar e talvez possam ter suas vidas transformadas também. E esse ginásio tem 20 anos, né? Sim, e então, muita gente não conhece, né? Não conhece, que aqui em Taubaté tem essa oportunidade, qualquer pessoa pode vir aqui e experimentar, né? Mas aí teve o campeonato. Qual foi seu primeiro campeonato? O primeiro que eu participei foi o brasileiro. E aí, logo de cara, nesse primeiro campeonato, tínhamos 5 atletas só da para-escalada. E foi bem no meio da pandemia. Então não tinha torcida, não tinha nada. Mas foi muito legal eu conhecer esses outros atletas, né, que escalavam, mesmo com uma amputação de perna ou com uma amputação de braço, que era o caso dos outros que estavam lá. E eu me identifiquei muito com eles, sabe? Porque tem algo de diferente, né? No meu caso não dá pra ver, mas tem uma diferença, né? Tem essas lesões que estão lá dentro que causam um impacto de força, de coordenação. No caso, sua maior dificuldade é com o lado esquerdo do corpo. Com o lado esquerdo, E aí eu consigo sentir muito, assim, né? Como isso me afeta. E aí estar junto com outras pessoas que também têm algum comprometimento fez eu me sentir parte, sabe? É um pouco diferente de escalar só com pessoas que não têm nenhum comprometimento. Mas aí, quando foi a primeira vitória? Então, aí... As medalhas começaram a chegar. Começaram, porque, infelizmente, aqui no Brasil tem pouca gente participando das competições de para-escalada. E a para-escalada tem categorias, então eu só estou competindo ali com gente que também está na mesma categoria que eu. E aqui no Brasil só tem eu. Infelizmente. Nem suspeita essa medalha. Tá? Não, sim, não, brincadeira. Essa eu não conto muito. Eu conto, lógico, porque, né, todo ano eu tô lá promovendo e incentivando, né, na esperança de que venham mais atletas participar. Mas aí, no exterior, nas Copas do Mundo, Campeonatos Mundiais, aí não. Aí tem gente do mundo inteiro participando. Então, na minha categoria... já competi com pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Holanda, da Alemanha, da República Tcheca, não, da Eslovênia, desculpa, confundi os países. Esse ano vou competir com gente da Austrália, da Itália. Então tem mulheres competindo na minha categoria no mundo inteiro. Então aí foi estudando as competições mundiais que eu falei assim, eu acho que a gente devia tentar ir para uma mundial, já que já tinha passado dois campeonatos brasileiros. E aí a gente bateu na porta, literalmente, da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, aqui de Taubaté, e fomos pedir um apoio, né? Porque uma coisa é a gente viajar aqui no Brasil para competir, e outra é ir para os Estados Unidos, né? Infelizmente, os custos... Muito caro.
são exorbitantes, às vezes, né? E aí a gente pediu, e no ano seguinte a gente entrou no FADAT, que é o programa de apoio, né, ao desporto amador aqui de Taubaté. E a gente conseguiu uma verba que deu para pagar uma parte dessa minha primeira viagem aí para a Copa do Mundo. Fiz vaquinha, tirei do meu trabalho mesmo, né? Só que aí, logo na primeira competição que eu fui, foi nos Estados Unidos, em 2022, acabou que eu ganhei medalha de ouro. Maravilhoso. Foi maravilhoso, foi muito, muito legal, né? Eu me dediquei muito, né? Porque tem esse contexto, né? Só tinha eu representando o Brasil na competição inteira. Eu era a única atleta da América Latina. É um esporte que ainda é dominado principalmente pelos países europeus, né? Tem bastante americanos e japoneses também, né? Pessoas dos Estados Unidos e japoneses, mas da América Latina, do continente africano, não tem muitos atletas. Então, tinha só eu, na verdade. E aí eu tava, assim, eu queria muito ter um bom resultado, né? Me dediquei muito e chegou lá e a gente teve o melhor resultado possível. Passava pela sua cabeça, assim, a possibilidade, porque a gente costuma ver competição, Estados Unidos sempre ganha, Canadá sempre ganha, Japão sempre ganha. Às vezes a gente chega um pouco com esse complexo de vira-lata, né? Tipo, quem sou eu? Mas você já chegou com isso também? Eu falo, não, eu posso ganhar, eu vou levar essa. Apesar de ter ouvido isso, não isso exatamente, vamos lá, mas não, sem pretensão nenhuma. Eu falei, não, eu vou para fazer uma melhor. Então, mesmo que não viesse, eu me preparei para estar numa boa forma física, né? Tá treinando muito e chegar lá e tentar um bom resultado. Eu queria um bom resultado. Eu gostaria muito de trazer muito dinheiro, uma medalha. Fora isso, né? É caríssimo pra gente. Então eu fiz um investimento ali, não só de tempo, né? Porque eu uso, até hoje, né? Eu uso praticamente todo o meu horário livre para treinar. Então, minha vida social foi bem prejudicada para fora da escalada, né? Tem isso do atleta amador, no seu caso não é um atleta amador, né? Já é campeã mundial. Mas no caso do atleta, muitos atletas não podem viver do esporte. Você dá aula, é professora. Como é conciliar essa... Como você disse que recebeu uma homenagem lá na Câmara, ficou, meu Deus, será que eu vou poder deixar o serviço para fazer isso? É ali um quebra-cabeça para conseguir, né, conciliar tudo. Como que é essa sua rotina? Primeiro que para ir para as competições eu tive muita sorte, porque quando a gente vai para a competição a gente precisa tirar vários dias, né? Porque só para ir e para voltar são 2 dias. E aí, eu tive muita sorte não, né? Eu tenho um benefício que é que eu sou servidora federal. E um servidor federal, quando vai para o Brasil representar o país como atleta convocado pela federação e tal, tem direito a esse afastamento. Então eu consigo facilmente não, né? Tem que pedir uma autorização para o Ministério do Esporte e tal. Mas eu consegui ter esses afastamentos. Eu tirei 5 dias para cada competição no ano passado que eu fui. Então foram 4 competições. Então eu consegui esse afastamento aí sem ter prejuízos para o meu trabalho. Eu tenho um chefe super compreensível, que me apoia muito. Então ele meio que deixa eu participar das competições. E na verdade, né, tirando os dias de competição mesmo, eu acabo trabalhando enquanto eu estou lá também. Correria. É corrido. Mas o pior não, né? O mais cansativo é no dia a dia, né? Que trabalhar o dia inteiro, cuidar da casa, né? Dos bichos, tem vários bichos. E chegar para treinar aqui, muitas vezes eu chego aqui 8 da noite para começar a treinar. Então, aí chego em casa depois que eu vou fazer a jantar. Tem que gostar muito de escalada para manter. Demanda um esforço aí, um gasto de energia, de tempo considerável. O ideal seria no mundo onde um atleta pudesse ser só atleta, né? Eu gostaria. Se tivesse essa oportunidade por uns anos aí. E na paraescalada, eu já tenho 41 anos, né? Mas não na paraescalada... Ser sincera. Na paraescalada, a escalada em si já é um esporte que as pessoas podem praticar até numa idade bem avançada. Mas na paraescalada de competição, a gente costuma ver pessoas com 50 anos para mais competindo ainda. É uma carreira longa, então. É uma carreira longa, então eu vislumbro aí muitos anos ainda de possibilidades de competição. Em termos, assim, de medalhas, de troféus, como que tá a sua lista? Campeã disso, campeã daquilo?
Eu fui campeã de 3 Copas do Mundo, 2 nos Estados Unidos e uma na Áustria. Eu fui campeã mundial no Campeonato Mundial que teve na Suíça ano passado. O Campeonato Mundial é uma competição maior, mais importante. Ela acontece só uma vez a cada 2 anos. E Copas do Mundo tem 3 etapas, mais ou menos, por ano, em diferentes países. Então, fui campeã mundial, 3 medalhas de ouro em Copas do Mundo e 2 medalhas de bronze também, em Copas do Mundo. E só tem além dos brasileiros. É o que a gente espera. Vamos ver, esse ano tem mais 3 etapas aí, eu estou otimista que vai dar para participar de todas, ainda não tenho essa certeza, mas se tiver, espero conseguir mais medalhas ainda pra gente. Como que tá o esquema de patrocínio? Então, eu tenho o apoio da prefeitura, né? Eu sou parte de um instituto, que é o Instituto para Escalada, que é uma organização social para a promoção da escalada. E eu tô como atleta desse instituto com o apoio do FADAT, da prefeitura. Mas o instituto tem vários objetivos, várias ações, vários atletas, então não sou a única beneficiária do recurso. Então, tenho ainda um apoio em equipamentos, em comida, mas não tenho ainda patrocínio para me ajudar nas viagens, que é o principal custo, né? Cada viagem não sai por menos de 10, 15 mil reais. Qualquer pessoa pode tentar mesmo? Sim. Fica esse incentivo para quem está assistindo? Eu acho que todo mundo devia experimentar, sabe? Porque é um esporte transformador, no sentido de que tem uma comunidade muito bacana, te leva a lugares maravilhosos, né? Os picos de escalada, né? A gente vê montanhas maravilhosas, então... Você prefere a natureza do que o ginásio? Eu acho muito legal estar na natureza, muito bonito, né? Eu gosto do sentimento de estar na natureza, mas o ginásio é mais acessível. Então, para mim, hoje em dia, eu diria que é muito mais fácil eu vir fazer um treino forte aqui no ginásio do que ir para a natureza. Não que eu não goste de ir e tal, mas eu acho muito mais... faz um esforço muito grande, né? E para mim isso faz diferença, né? É mais seguro o ginásio, né? Ou não? Olha, eu acho que depois que você faz o curso de escalada e aprende todos os procedimentos para fazer a escalada na natureza, o risco é o mesmo, assim. Tipo, porque aqui o chão é todo almofadado. Mas lá a gente vai fazer a mesma coisa que aqui, com corda, só que na natureza. Então, em termos de risco, tem risco se você fizer o procedimento errado. Por isso que é importante fazer um curso, né? Aprender bem a escalar no ginásio para minimizar as quedas na rocha, mas o que você cair, porventura cair, se machucar numa parede natural de escalar numa rocha, eventualmente pode acontecer aqui também. Você já caiu? Já. Não, a gente cai, faz parte cair. Nossa, mas a gente levanta e continua escalando. É bem, levanta, sacode a poeira. Tipo isso, sim. Nunca caí, assim. Uma coisa que é rara, pode acontecer, mas é raro, é ter um acidente grave. Mas é raro, assim, se você faz os procedimentos certos, né, tá com os equipamentos certos, se planejou corretamente, não acontece, assim, isso nunca aconteceu comigo. Já caí, coisa boba, assim, de machucar o pé, enfim, levar uma picada de uma abelha, sabe, coisas que acontecem na natureza normal, mas eu já caí de bicicleta muito mais grave, por exemplo. Caí, tive que ir pro hospital e tal, de bicicleta. Escalando, nunca passei por nada tão grave, assim. Não. Temos que preservar nossa campeã. Sim, então. Melhor não andar de bicicleta por aí. Exato, eu evito. Sério. E como é a sua rotina, assim, de atleta mesmo, no sentido de cuidado do corpo? Eu posso comer isso, não posso comer aquilo, eu não posso deixar de treinar tantos dias, como é? Então, em relação à alimentação, eu sou vegana. Né? Então, eu só me alimento de produtos vegetais, não como nada de origem animal. Isso faz com que a minha comida seja muito mais, por eu também buscar ser mais saudável, né?
seja muito menos calórica e tal. Então acaba Porque que batata frita é vegana. é vegana, é vegana. Então se quiser fugir Sim. um pouco, tem opção. Eu tento comer saudável e acaba que eu tenho que comer mais vezes, porque são alimentos menos calóricos. E como eu gasto mais energia nos treinos, eu tenho que fazer refeições maiores. Então, muitas vezes esse é o desafio, é comer mais do que eu queria, sabe? Que normalmente não é um desafio para a maior parte das pessoas, mas eu tenho esse cuidado de tentar comer mais para não emagrecer tanto nos treinos. E eu faço também suplementação de proteína, como qualquer atleta que está treinando muito precisa fazer, né? Então eu suplemento proteína todo dia, com proteínas vegetais. E em relação aos treinos, eu tento treinar 6 dias por semana. Então, depois do trabalho ou nos fins de semana, eu tô ou aqui treinando ou eu faço treino de força também, de preparação física em casa. Se os treinos é só aqui, ou você tem que puxar ferro, você tem que fazer aí eu não puxo uma musculação ferro para conseguir subir mais rápido. A musculação ajuda também, mas não é necessariamente você precisa fazer a musculação para escalar bem. Você tem que fazer exercícios mais direcionados para a escalada, que é o que eu faço. Então eu faço uma preparação física em casa mesmo, eu tenho alguns equipamentos simples, uma barra, um fingerboard, que é um equipamento específico de escalada que a gente usa para treinar força nos dedos, igual tem aqui. Pegada, né? Tenho alguns halteres em casa e faço bastante exercício com peso corporal. Sim. Agora, uma pergunta que eu fico indignada. Por que a escalada já foi para as Olimpíadas, mas ainda não foi para as Paralimpíadas? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente está na ansiedade para ter esse anúncio da inclusão da paraescalada nos Jogos Paralímpicos a qualquer momento. No ano passado, se eu não me engano, no fim do ano passado, foi anunciado que ainda tinha 2 modalidades que se candidataram, sendo cogitadas para entrar nos Jogos de Los Angeles só, que são o surf e a escalada. Então, outras modalidades que se candidataram já foram eliminadas e o surf e a escalada adaptados ainda estão sendo cogitados, mas o anúncio ainda não saiu. A parede é a mesma, né? É a mesma. Trocar. Qual seria a dificuldade? Porque em alguns casos eu entendo que precisa de mais adaptação. Mas no caso da escalada, a parede está aí. Eles têm uma série que eu não estou tão familiar, uma série de requisitos que as modalidades têm que atender. Então, por exemplo, número de participantes. Eu acredito até que a minha participação e de outros brasileiros que teve no ano passado nas competições mundiais pode ter ajudado, dado um impulso a mais, aí uma força a mais para a inclusão dos jogos, porque a gente está representando a América Latina, que até então não tinha atletas participando. Então eu acho que isso é um dos requisitos que eles falam, né? Tem que ter número de participantes, diversidade de países. Não, mas a gente torce por isso. E a inclusão é muito importante, né? A inclusão do esporte na Paralimpíada e a inclusão das pessoas no esporte, né? Sim. Como isso fez diferença na sua vida? Mudou totalmente a minha vida, né? E estar competindo, estar participando dos campeonatos mundiais trouxe uma visibilidade para o esporte, né? Por exemplo, tenho tias, meus pais mesmo, que têm quase 70 anos de idade, assistindo escalada pela primeira vez. E torcendo, e muita repercussão, sabe? Muita gente que eu nem conheço vindo falar comigo, como foi legal competir. Acho que o esporte traz isso, né? E a escalada, por ser um esporte tão diferente, teve esse impacto aí que a gente não vê com outros esportes, sabe? Então fez toda a diferença. Uma atleta daqui de Taubaté, levando o nome da nossa cidade para o mundo inteiro. Eu ainda espero pela Paralimpíada. Mas, enquanto ela não vem, os outros campeonatos também são muito importantes. É que a Paralimpíada tem mais visibilidade, né? A gente não vai mentir que não. Não, a gente está torcendo muito para a inclusão. Acho que daí vai ter mais possibilidade de bolsas, de patrocínio, de apoio para os atletas, né? Não só para mim, para todos os atletas da paraescalada que estão também tirando do bolso para ir para as competições, né? Para ir lá representar suas cidades no campeonato. Então, acho que vai ser muito bom, assim.
E quanto mais gente vê, mais a gente pode conhecer a escalada. Mais Marina trazendo medalhas para a cidade, melhor. Obrigada, Marina, por receber a gente aqui neste seu espaço, onde você passa boa parte do seu dia, né? É quase uma segunda casa. Sim. Eu agradeço muito. Obrigada, eu. A gente aqui na TV torce muito por você. Quem sabe a gente traz mais notícias aí de medalhas e troféu. Não sei, mais medalha ou mais troféu quando tem esses campeonatos? É medalha, normalmente é medalha. Então vamos trazer mais medalhas pra cá. Tomara. Motivo de muito orgulho. Obrigada, vamos fazer mais brinde. A gente fez o brinde, gente. Olha que feio. Que má recepção que eu dei. A gente não fez. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Esse foi o nosso Em Prosa, nosso dedinho de prosa com a nossa maravilhosa paratleta Marina Dias. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.